você que está aí do outro lado da tela, vem para cá para assistir a mais uma aula da professora Alciele Nobre sobre a vírgula no período simples. Fique aqui conosco e não sai de modo algum aí da telinha. Então, pessoal, como foi dito, a nossa aula aqui deste vídeo vai ser sobre a vírgula no período simples. Eu sei que não é fácil empregar a vírgula, porque muitas pessoas acabaram não compreendendo em que situações se empregam a vírgula. Lá no passado, apenas diziam que a vírgula é uma pausa. E essa pausa segue um padrão. Eu não posso pausar conforme minha respiração. Também não posso dizer que aqui tem muita vírgula, aqui tem poucas vírgulas. Não é assim. Tem gente que até pensa que vírgula é sal. Termina de produzir o texto e sai, salpicando, põe uma vírgula aqui, põe uma vírgula ali. Não é assim. A vírgula, para ser empregada, depende de regras, porque nós estamos falando da língua portuguesa no seu contexto padrão. É a norma padrão. Então, da mesma forma que a pausa é colocada para eu poder empregar no meu texto, para outras pessoas também. Então, pense nisso. Uma coisa que é importante entender aqui. Eu vou compreender bem o emprego da vírgula, seja no período simples, seja no período composto, quando eu estiver diante de quando eu compreender bem análise sintática. No vídeo de hoje, nós vamos compreender apenas o emprego no período simples. Estão lembrados aí da aula? Se não, vale a pena recordar os vídeos anteriores aqui no nosso canal sobre análise sintática. Relembrar os termos, tá? Objeto direto, objeto indireto, complemento, sujeito, predicado. É sobre isso que nós vamos retomar aqui quanto ao emprego da vírgula. No próximo vídeo, aqui no nosso canal, vai ser publicada uma aula apenas sobre o emprego da vírgula no período composto. Eu estou introduzindo aqui para que vocês possam compreender. Mas, professora Alciele, no tocante aí aos outros sinais, o sinal de exclamação, o sinal de interrogação, travessão, dois pontos, ponto e vírgula, enfim. Os outros sinais de pontuação, como vai ser? Vai ter aula sobre isso? Sim, gente, mas eu gosto de citar a vírgula porque é bem provável que sua dúvida esteja maior nesta situação, né? No emprego da vírgula, quando eu posso e quando eu não posso. E lembrando, uma vírgula pode alterar o sentido de um texto. Uma vírgula pode alterar o sentido daquilo que você pretende apresentar, daquilo que você pretende expor, daquilo em que você quer se comunicar. Então, preste atenção para que você possa não errar. E em concurso público, gente, pontuação, 10 questões de uma prova de língua portuguesa, pode esperar que uma dessas é pontuação e a vírgula é o sinal mais cobrado. Então, atenção aqui e vamos entender em que situações eu posso e em que situações eu jamais devo empregar a vírgula. Então, olha só, eu separei aqui o entendimento para que nós possamos relembrar sobre os termos da análise sintática. Vamos começar com os termos essenciais. Quais são os dois termos essenciais da oração? Sujeito e predicado. Entendendo sobre isso, fica muito fácil de você saber onde se deve colocar a vírgula e onde não se deve colocar a vírgula. Coloquei o primeiro exemplo aqui. Muitos países do mundo estão investindo em energias limpas. Gente, é proibidíssimo empregar a vírgula entre sujeito e predicado. Esses dois termos estabelecem uma ordem direta. Eu não posso, em hipótese alguma, colocar uma vírgula entre o sujeito. Muitos países do mundo, intencionalmente, eu coloquei um sujeito longo, uma expressão aí, um núcleo aí com outros elementos sintáticos. Não se pode empregar vírgula em hipótese alguma entre sujeito e predicado. Legal? Então, não faz isso mais. Neste outro exemplo, tem vírgula, muitos países do mundo, vírgula, sabiamente, vírgula, estão investindo em energias limpas. E aí, como é que fica? Preste só atenção. Eu tenho aqui a palavra sabiamente. E a palavra sabiamente é um advérbio. Na análise sintática, um adjunto adverbial. O adjunto adverbial, se vocês estão lembrados aí da aula sobre termos acessórios, ele é um elemento que circula muito bem na oração, em qualquer posição. A sua posição convencional é o final da oração, mas eu posso colocar em outra situação. Aqui
aqui no exemplo, eu coloquei entre o sujeito e o predicado. Estão vendo? E tem duas vírgulas. Essas vírgulas aí não estão para separar o sujeito do predicado, porque não pode, como eu falei. Essas vírgulas aí estão para fechar, para marcar o adjunto adverbial que está numa posição não convencional. E aí eu preciso empregar as duas vírgulas. Esse uso é facultativo? Poderia eu tirar aqui essas duas vírgulas? Sim, esse uso é facultativo porque eu estou diante de um adjunto adverbial de curta extensão. É apenas uma palavra. Só que quando esse uso é facultativo, ou eu tiro as duas vírgulas, não tem essa de tirar só uma e outra não, ou eu deixo as duas vírgulas. Aqui é um caso em que o adjunto adverbial ele está intercalado, há duas vírgulas aí o marcando, e estas vírgulas não são para separar o sujeito do predicado. Se liga aí, que pode até haver uma alternativa de uma determinada questão aí de um concurso público afirmando sobre isso. Então, se a questão pede a alternativa correta, jamais afirmar que essas vírgulas estão separando o sujeito do predicado. Observe só este outro caso. Eu tenho aqui, neste exemplo, os diretores, os assessores e os coordenadores se reuniram ontem à tarde. Eu destaquei em negrito aqui o sujeito, que é um sujeito composto. A vírgula que está presente no sujeito, por quê? Porque ela também pode ser usada para separar elementos que exercem a mesma função sintática. E aí eu tenho elementos justapostos, portanto, um caso em que a vírgula está presente no sujeito, mas não está separando o sujeito do predicado. Predicados se reuniram ontem à noite, marca aqui muito bem o predicado que não foi separado por vírgula. Outro caso para você prestar atenção. Vamos para mais um exemplo? Olha, na verdade aqui são 3 exemplos. Nós vamos lembrar aqui do predicativo do sujeito. E o que é o predicativo do sujeito? Aquela palavra que está presente no predicativo, que funciona para oferecer um atributo, uma característica, uma qualidade ao sujeito. Por isso que ela é chamada de predicativo do sujeito. Convencionalmente, o predicativo do sujeito está lá no final da oração. E estando lá no final da oração, o emprego da vírgula é proibido. Olha só o exemplo. O velho ídolo afastou-se lentamente decepcionado. Decepcionado está no predicado, mas está atribuindo uma característica, uma qualidade a quê? Ao velho ídolo, que é sujeito. Posição convencional, não se pode empregar a vírgula. Agora, eu também posso deslocar esse predicativo do sujeito. E observe só. O velho ídolo, decepcionado, afastou-se lentamente. Decepcionado continua sendo predicativo do sujeito. Por ele estar deslocado e não no final da oração, nós temos um caso aqui em que as vírgulas foram usadas obrigatoriamente, no caso de um predicativo do sujeito, para isolar este termo numa posição que não é própria dele, que é na posição entre o sujeito e o predicado. No terceiro caso, eu coloquei o termo aí, o predicativo do sujeito, em uma outra posição, ou seja, antecipado, estando à frente da oração, decepcionado, vírgula, o velho ídolo afastou-se lentamente. Neste outro caso, mais uma vez a vírgula é obrigatória, porque o predicativo do sujeito está numa posição que não lhe é convencional. Ficou claro isso daqui? Então, nesses casos, nós reconhecemos a vírgula na relação de sujeito e predicado, que são os termos essenciais da oração. Vamos para mais um exemplo aqui. Neste outro caso, gente, eu tenho um período composto, mas não é ainda a aula do emprego da vírgula no período composto. É uma situação que você precisa perceber que a vírgula aqui, ela não está sendo usada para separar elementos. A vírgula aqui, ela tem função de elipse. E o que é elipse? Omissão, ou seja, a vírgula está numa posição que serve para omitir um termo, esconder um termo. Esse é elemento de coesão, é a vírgula utilizada num processo de coesão. Olha só o caso. Naquela época, o país estava sem rumo. O país estava sem rumo. Observe bem o verbo estar. A população sem esperança. Entre essas duas orações, eu utilizei o ponto e vírgula. Separando esses dois blocos, uma vez que a outra oração apresentará a vírgula, e é interessante estabelecer aí essa separação.
Na segunda oração é sobre o emprego dessa vírgula que eu quero conversar com você. Essa vírgula foi utilizada aqui como elipse de que termo? Do verbo estar. Porque na verdade eu poderia falar, naquela época o país estava sem rumo, a população estava sem esperança. Para evitar a repetição do verbo estar na flexão estava, eu utilizo a vírgula, atribuindo aí ao período uma coesão muito bem empregada e o emprego da vírgula aí devido. Ficou claro isso daqui? Eu não estou separando o sujeito do predicado, de modo algum. A população, vírgula, sem esperança, esta vírgula foi utilizada como elipse do verbo estava. Tudo bem? Então, são esses casos que você precisa compreender bem sobre o emprego da vírgula nos termos essenciais, mas lembrando, regra geral, não se separa o sujeito de predicado. Vamos para mais exemplos aqui? Agora, nós vamos falar sobre os termos integrantes. Lembrando que os termos integrantes têm aquela função de complementar a oração. Nós temos os complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. Nós temos o complemento nominal, tá? E nós temos também o agente da passiva. Vamos aqui para o primeiro caso. Nesta oração eu coloquei, entreguei aos clientes os pedidos. Lembrando que o verbo entregar é um transitivo direto e indireto, portanto, apresentando aí o complemento do objeto direto, os pedidos, a coisa, e a pessoa aqui que vem como referência clientes. Aos clientes, observe aqui a preposição indicando o objeto indireto. Por se apresentar como ordem direta, não se emprega vírgula entre o verbo e seus complementos. Eu não posso, de modo algum, colocar uma vírgula depois de entreguei, separando o verbo transitivo direto e indireto do objeto indireto. Tampouco eu posso colocar uma vírgula entre o objeto indireto e o objeto direto, ou seja, entre aos clientes e os pedidos. Ficou claro isso daqui? Não esquece, não se pode colocar vírgula aí. Neste outro caso, eu tenho um exemplo de complemento nominal. Nós não podemos também, de modo algum, utilizar a vírgula entre o nome e o seu complemento. Olha só o exemplo. A intensa exploração de recursos naturais constitui uma ameaça ao planeta. De recursos naturais é a expressão que serve para complementar a palavra o nome exploração. Porque se eu falo apenas, a imensa exploração, você vai me perguntar, exploração de quê? É uma palavra que precisa de complemento. Lembrando que não se usa de modo algum a vírgula entre o nome e o complemento nominal. Sossegados aí? Tranquilos? Vamos para mais um exemplo aqui de casos do emprego da vírgula. Nesse outro caso, gente, olha só que eu tenho uma justaposição. Eu tenho elementos sequenciados aí. As redes sociais promovem, o verbo aí, promove, comecei o predicado, que promove algo. Promove o quê? As redes sociais promovem o isolamento, a desatenção, o distanciamento e a falta de comunicação entre os presentes. Então, eu tenho elementos aqui justapostos que exercem a mesma função sintática. Como eu disse anteriormente, a vírgula sim pode ser empregada, deve ser empregada, separando elementos que exercem a mesma função sintática. E daí nós temos o objeto direto sequenciado. Eu não tenho só um objeto direto, eu tenho mais de um objeto direto que vem sendo utilizado para fazer referência ao verbo promover. E daí eu tenho a vírgula, o isolamento, vírgula, a desatenção, vírgula, o distanciamento, aí para o penúltimo elemento e o último elemento nós usamos a conjunção e, que denota aí ideia de adição. Então, eu vou utilizar lá nos complementos verbais a vírgula desde que esses complementos verbais estejam exercendo a mesma função. Ou somente o objeto direto ou somente o objeto direto, certo? Então, é mais ou menos nesse sentido que você precisa começar a compreender. Não se esqueçam dessas regras, não é difícil. Eu tenho certeza que você está aí, bem que a professora Alciele disse, compreendeu a análise sintática, mancha tudo mesmo, gente, do emprego da vírgula. E a gente está só começando, viu? Ainda tem período composto que vocês vão perceber como é simples entender o processo do emprego da vírgula. Vamos aqui para mais um caso. Esse caso eu trouxe esse exemplo aqui, um exemplo que traz um adjunto adverbial. Por quê?
Porque nós estamos diante de uma construção oracional em que eu tenho o verbo, eu tenho o complemento, mas entre o verbo e o complemento eu tenho um elemento destacado e este está entre as duas vírgulas. Mais ou menos como nós vimos entre o sujeito e o predicado. Não pode separar, mas se tem um elemento intercalado, um elemento intruso, digamos assim, este tem que ter duas vírgulas. E que elemento é esse? O adjunto adverbial. Como eu bem falei, ele pode circular muito bem na oração. E daí, olha só o que diz o exemplo. Reflita mais uma vez sobre os malefícios das redes sociais. Mais uma vez, ó, fechadinha aí entre vírgulas, é um adjunto adverbial. Reflita mais uma vez, a ideia temporal aí. Este adjunto adverbial veio fechado por vírgulas e por razão dele. Não estou usando aí a vírgula para separar o verbo refletir do seu complemento, de modo algum. Estas vírgulas foram empregadas para marcar, isolar aí o adjunto adverbial que está deslocado. Ficou claro isso daqui? Então, o emprego da vírgula, olha que adjunto adverbial sempre está aí, né, mostrando que ele deve-se respeito a ele aí, no tocante ao emprego da vírgula. Quanto ao outro termo aqui integrante, que é o agente da passiva, não se pode colocar vírgula, de modo algum. O agente da passiva também tem essa função de completar a ideia, tá? É o elemento que age na oração quando o termo é paciente. Então, tem um agente que realiza aí esta ação, mas ele está na voz passiva, neste caso aqui na voz passiva analítica, tá? Olha só como acontece. Os efeitos das redes sociais no cotidiano são analisados por muitos estudiosos. Por muitos estudiosos é o agente da passiva. Agente esse que, em hipótese alguma, pode estar demarcado por uma vírgula. Ficou tranquilo aqui? Ficou entendido aqui? Então, não se usa vírgula entre a expressão aí, são analisados, a opção verbal aí da voz passiva analítica e o seu elemento aí que é classificado em sua função sintática como agente da passiva. Jamais. Nós acabamos de falar sobre o sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, complemento verbal, que são os objetos que eu acabei de falar, complemento nominal e agente da passiva. Olha, esses elementos, eles vão estar lá na oração, lá no período composto como oração. Lembra? Completiva, predicativa, nós temos subjetiva, objetiva direta, indireta, agente da passiva. Não se esqueçam. Se eu não uso vírgula aqui no período simples, estão sacando aí a ideia? Lá no período composto eu vou utilizar? Chegaremos lá. Vamos para mais um caso aqui. Eu separei aqui os termos acessórios para a gente finalizar aqui a aula. Como termo acessório, vamos começar. Adjunto nominal. Relembrando, que termo é esse? Aquele que atribui uma característica, uma qualidade a quem? Ao nome. Por isso que ele vem junto aí ao nome. E aí nós não podemos colocar vírgula de modo algum. Tem um processo direto aí. Olha só esse exemplo. Os jovens contemporâneos estão cada vez mais interligados na web. Eu destaquei em negrito aí os jovens contemporâneos, colocando aí jovens como núcleo, em que tem o artigo definido os e o adjetivo contemporâneos, que são os adjuntos adnominais, que estão oferecendo aí uma característica, uma qualidade, um atributo. Jamais pode-se ter vírgula entre o adjunto adnominal e o nome ao qual ele faz referência. Mais um emprego aí em que a vírgula ela é proibidíssima. E assim fica entendido que não se pode colocar, de hipótese alguma, a vírgula. Vamos para um outro termo, e aí vem o adjunto adverbial. O adjunto adverbial é aquele termo, relembrando a análise sintática, que nos apresenta uma circunstância, normalmente para ação verbal. Normalmente. Olha só este exemplo. Costume estudar análise sintática à noite. Um horário mais tranquilo e tal, legal. Gente, à noite é o tempo, é a circunstância temporal, é o adjunto adverbial. Este elemento foi colocado aí no final da oração, que é sua posição convencional. Por que eu digo isso? Aquelas regras estabelecidas pela gramática, mas esse elemento também tem possibilidade de circular na oração. Mas, estando no final da oração, o que é que nós temos? Um emprego facultativo.
tanto eu posso colocar a vírgula aqui, como eu posso não colocar a vírgula aqui, porque o adjunto adverbial está no final da oração. Então, esse emprego aqui é facultativo, não tem problema se você coloca, se você não coloca. Então, como ficou compreendido aqui essa ideia do adjunto adverbial no final da oração, é bom lembrar aqueles exemplos anteriores que eu coloquei. O adjunto entre o sujeito e o predicado, as vírgulas devem ser colocadas, sobretudo quando ele é um adjunto de longa extensão, ou entre o verbo e o seu complemento, ou seus complementos, e aí também serve a mesma regra, ou quando eu coloco esse adjunto anteposto à oração. Olha que eu também poderia colocar assim: à noite, vírgula, costumo estudar análise sintática. Tranquilos aqui? Então, por fim, nós vamos trabalhar com o aposto. Por fim, no termo acessório, que ainda tem vocativo. Nesse termo aqui, o aposto ele é bem conhecido quanto ao emprego da vírgula. Olha só, Itaipu, a imensa hidrelétrica brasileira, fica no Rio Paraná. Imensa hidrelétrica brasileira é um termo aí nominal que serve para explicar quem é Itaipu. Talvez alguma pessoa não saiba. E aí surge a ideia do aposto, que ele deve estar entre vírgulas. Tranquilos aqui? Então, o aposto é um elemento que ele é marcado por vírgulas, claro que não em todas as situações, mas quando ele tem caráter explicativo, sim. Mais um emprego aqui obrigatório. E, pessoal, por fim, o vocativo. E aqui eu trago um verso do nosso querido e amado Fernando Pessoa. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então, ó mar salgado, ele faz essa interpelação aí a este elemento, e aí é o termo que se dá como vocativo. Todo vocativo, em qualquer situação, a vírgula ela é obrigatória. O vocativo, lembrando, é elemento de chamamento. Se eu digo assim, ó, Juliana, vírgula, você entendeu sobre o assunto? Então essa vírgula é obrigatória. Eu posso colocar no final. Você entendeu sobre o assunto, vírgula, Juliana? Então se eu digo, boa noite, Maria. Boa noite, vírgula, Maria. Ou Maria, vírgula, boa noite. Então, são elementos em que, a partir do momento que eu uso o termo de chamamento, a vírgula se faz presente e ela é obrigatória, ok? Perceberam? Como é bem tranquilo compreender o emprego da vírgula entre os termos da análise sintática. Gente, isso já ajuda muito. Espero que vocês tenham entendido. Espero que vocês, assim, revisem sempre que necessário, porque emprego de vírgula é questão certa em concurso público, tá? Portanto, muito aqui, obrigada, gratidão mesmo por você estar aí nos assistindo, obrigada por você estar aí acompanhando o nosso canal, inscrito no nosso canal e ó, se ainda não está inscrito no nosso canal, o que você está perdendo? Vem pra cá, inscreve-se aqui no nosso canal, coloca o sininho aí para que você possa ter as notificações dos novos vídeos que serão publicados aqui no nosso canal. Deixa aí seu like, comenta o nosso vídeo e espero por você na próxima aula sobre o emprego da vírgula no período